Bom, gente, agora nós vamos falar sobre risco ou não risco. Será que existe risco à mesa quando o assunto é consumo de carne crua? Isso é o que nós vamos conversar agora no nosso programa. Mas antes da gente conversar, a gente quer chamar a atenção porque uma participante, a Gabriela Saporito, que na verdade é mais conhecida como Gabi no BBB 26, esse povo nos traz pautas para a gente defender aqui no nosso programa, né? E eu acho muito interessante. Enfim, ela chamou a atenção do público ao consumir carne crua. Chamou a atenção do público e chamou a atenção até da direção mesmo, como participante lá no BBB 26. E isso nos colocou um alerta e ao mesmo tempo uma pauta para a gente trazer aqui para o programa, e a gente convidou a nossa nutricionista Vanusa Duarte. Tudo bem, Vanusa? Tudo bem, bom dia. É interessante falar com você, Vanusa. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Vanusa, quando a gente percebe que a carne crua, ela de uma certa forma chama a nossa atenção, é porque assim, você vai para uma churrascaria, você vai fazer uma carne em casa, as pessoas dizem, olha, eu não quero bem assadinha, ao ponto. Mas não se fala em carne crua totalmente. Eu queria que a gente pudesse, de uma certa forma, chamar a atenção, primeiro, com essa atitude e os riscos que a pessoa pode ter, se realmente é risco ou não à mesa comer carne crua. Bom dia. Bom dia. Sim, é um risco. Porque essa carne, ela não foi feito um corte específico para esse consumo, como neste caso da Gabriela. Então, não sei se ela está vivenciando algumas questões, porque nós temos algumas questões, inclusive que afetam a saúde mental, ou no caso de que você está com necessidade de determinados nutrientes. Então, tem pessoas que comem gelo, né, por exemplo, que comem barro. E no caso específico, é um risco muito grande para a saúde coletiva se você começar a consumir a carne crua. O que chamou a atenção é que quando a gente fala de carne crua, todos os tipos de carne chegam neste ambiente, obviamente misturado a tudo. Por exemplo, a carne de porco, que a gente sabe que ela de uma certa forma se torna perigosa, né? Nós temos vários tipos de carnes, mas aí o que me chamou bastante atenção é que a gente ouve falar que as pessoas às vezes não gostam de uma carne bem passada, mas até então crua é um pouquinho mais complicado. Existe também uma informação que nós temos de que não podemos lavar a carne, porque aí você corre o risco de fazer com que essa carne tenha mais contaminantes, seja mais contaminada. E não é diferente quando você também vai consumir essa carne, né? Olha, por exemplo, aqui no Brasil nós temos Curitiba. Então, em Curitiba já é patrimônio imaterial o consumo de uma carne conhecida como bafo de onça. Não é que a carne seja de onça, é porque ela contém muito alho e cebola. É uma carne moída por várias vezes, ela é servida nos restaurantes, enfim. Crua. Só ela passa por todo um processo de tratamento. No caso específico, no dia a dia, nossos cortes de carne que nós levamos para casa, então são carnes que, por exemplo, elas não foram preparadas adequadamente para esse consumo. Então, a carne bovina e a carne de peixe, elas podem ainda ser consumidas a depender da situação, como hoje é muito comum o consumo de sushi, né? Então, o sushi é carne de peixe. Agora, carne suína, carne de frango, essas realmente não devem ser consumidas. E uma coisa assim, né, Vanusa, os seus ouvintes, né? Então, é a questão do guia da população brasileira. Esse guia alimentar, ele é um guia que ele já está com 16 anos, ele foi atualizado em 2024, ele é de fácil aquisição na biblioteca virtual do Ministério da Saúde, para consulta, enfim, é aquilo que deve nortear o nosso dia a dia, o nosso fazer na alimentação.
todo feito com base em ciência, nas evidências científicas, em todos os estudos. Então, a nossa alimentação, ela deve ser basicamente com alimentos que são o quê? Minimamente processados. Nesse caso, sim, a gente deve consumir alimentos crus, de preferência vegetais, né? Mas quando se trata da carne, você tem que ter todo o cuidado e nós temos as normas, né, de vigilância sanitária. Que vive nos alertando também, né? Porque você nunca sabe também onde você vai encontrar essa carne, como essa carne foi armazenada e como ela vai chegar até você. E nós sabemos que nós infelizmente, não vivemos num país de primeiro mundo. Então, as coisas acontecem. A gente precisa também alertar a população também, porque às vezes o que já aconteceu? Já aconteceu de eu comprar uma carne, vê-la e chegar em casa, ter que devolver a carne. Por quê? Porque a carne não estava com qualidade. Então, assim, às vezes você está levando uma carne para casa até apodrecida. Você não tem nenhuma carne, às vezes, saudável, que até chegar à sua casa, se já pede que ela tenha um armazenamento adequado, os cuidados que a gente deve ter, muitas vezes se fala até em não misturar com outros alimentos, né, dentro da própria geladeira. Aí a gente chama atenção para o que acontece a partir do momento que você come uma carne como essa crua. Então, o que acontece com o organismo? Você pode ter problemas gastrointestinais, diarreias, vômitos, de repente até pode levar à morte. E principalmente em se tratando de crianças, de idosos, pessoas que já estão com o sistema imune baixo, imunodepressivos, né? Então você precisa ter um maior cuidado no consumo. Por isso, mais uma vez, eu reitero a importância de você observar o que está posto em resoluções, em normas, a questão da vigilância sanitária, do selo de inspeção que é necessário, a presença de profissionais, né, nos estabelecimentos, né? Então, a gente sempre vê reiteradamente casos de intoxicação alimentar. Então, exatamente por conta desse armazenamento inadequado, tem também uma contaminação que a gente chama de contaminação cruzada, o uso de tábuas inadequadas, a faca que fez o corte no alimento cru, você querer utilizar a mesma faca para o alimento já cozido, né, assado, preparado. Então, todos esses cuidados que nós precisamos ter. Então, sempre observar, você vai comer fora, observar como é que é o restaurante, a questão de cozinha, dar aquela olhada. E você precisa ter esse cuidado com a tua saúde, né? E a relação entre você dizer que está fazendo uma dieta com o que há de natural? Em nenhum momento está se falando de carnes cruas, né? Esse consumo. Quando se fala em ser uma pessoa que gosta de partir para esse lado natural, as pessoas não têm que inventar, né? Não, é seguir o que está no Guia Alimentar da População Brasileira, né? Então não há... Ele é simples, ele é uma leitura que qualquer pessoa pode fazer, ter acesso e compreender. Então, há pouco tempo lançaram algumas ideias de mudanças em um guia norte-americano, orientações, mas o nosso guia é desde 2014. Deixa eu dar uma olhadinha. E como é que as pessoas fazem para conseguir esse guia? Ele tem, entra na biblioteca virtual, Ministério da Saúde. Olha só. Ele está em PDF. PDF. Aqui ele fala de carnes também? Ele fala de todos os alimentos. Todos os alimentos. Ele faz um levantamento sobre a cultura, os hábitos alimentares, né, de diferentes estados e regiões. Até porque cada país também tem sua cultura, cada estado tem sua cultura e também não é assim de qualquer jeito. Quando você passa a se alimentar com determinado alimento, obviamente, ali tem toda uma precaução, né? Não é simplesmente inventar. Inclusive, tem umas informações de que parece, né, Lorena, que ela passou mal. Ela chegou a passar mal. Você acredita que pode ser também alguma invenção para querer chamar a atenção? Olha, lá é um jogo, né? Então, porque é um jogo meio que perigoso, né? Você se alimentar de algo que vai lhe fazer mal. Se ela vem tendo essa conduta reiteradamente em relação ao consumo de alimentos crus, carne crua, sim, ela pode ter desencadeado um problema gastrointestinal. Aí o que me chama a atenção também é que a gente sabe que os próprios ovos
não se recomenda. Tem umas pessoas que gostam de comer ovo cru, mas nem é recomendável, né? Também não, por conta do risco de contaminação com salmonelas. Nossa, gente. E aí a gente chama a atenção, que você falou dos alimentos, né? Dos alimentos serem realmente bem preparados, bem aquecidos, ferventados também, né? Depende dos alimentos. A carne, por exemplo. A carne, ela deve ser consumida, digamos assim, deve ser ir para o preparo do jeito que ela veio. Sim. Então não deve ter lavar, jogar água quente, porque ali também você vai estar tirando as camadas. Diretamente com fogo. Vai para o fogo. Vai para o processo de assar, cozinhar, certo? Não necessariamente. Usando pouco óleo, pouco sal. Então nós temos que ter todo esse cuidado, porque os alimentos eles devem ser minimamente processados, certo? E quando você vai utilizar o cozimento, por exemplo, em grãos, arroz, feijões, você deve ter esse cuidado também no acréscimo de sal, de óleos, porque tudo isso. E a proteína, que no caso são as carnes, a gente não precisa dessas grandes quantidades para que você, em condições que você esteja saudável, então tem 0,8 gramas de proteína. Muito bom. Eu queria que você falasse do consumo de, na verdade, peixes e frutos do mar. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter também? Porque tem alguns frutos do mar que as pessoas também gostam de consumir crus. Então são as mesmas que eu falei, no sentido de que você verificar se eles passaram por um processo, como é que está o resfriamento, o acondicionamento. Tem as ostras, né? Os locais onde são servidos, como é que esse local onde você costuma frequentar, ele está em termos de higiene, né? Então tem que ter todo um cuidado nessa cadeia, né? Desde a produção até chegar ao consumidor final. E é o que você falou, carne crua de jeito nenhum. De jeito nenhum. Carnes, frangos, peixes. Então você tem todo o cuidado e fazer o preparo, passar pelo cozimento, que ali vai diminuir. Com esse processo de cozimento não vai ter perdas de proteínas, ela vai perder a água, né? Mas a proteína em si, ela fica muito mais, como é que eu digo? Concentrada, né? Proteínas, o ferro, o zinco, que são elementos tão essenciais que nós precisamos na nossa alimentação. Pronto, e está aqui na minha mão, do Ministério da Saúde, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, assim, a população brasileira, na verdade, precisa ter essa consciência de que cada estado, ou melhor dizendo, cada país, né, orienta seu povo de como deve se alimentar e os cuidados que deve ter. Então, não custa nada você pesquisar, buscar, para que você não fique inventando, né? E nós, né, de acordo com as pesquisas de orçamento familiar no Brasil, foi visto que a maioria das regiões, elas ainda, predominantemente, elas têm na refeição o velho e básico arroz com feijão, acrescido de um pedaço de carne, frango, uma saladinha, um tomate, um alface, que você precisa fazer o processo de higienização. E nem sempre aquelas verduras mais bonitas necessariamente são as melhores. Então, às vezes, pequenos defeitos, eles são melhores, é sinal de que foi usado menos agrotóxicos. Eu estou no Piauí, nós temos o quê? Marisabel e o creme de galinha. Eu vou para o Pará, eu tenho o açaí com a farinha. Então são essas questões. Mas na base da refeição, nessas regiões como um todo, de norte a sul, ainda predomina o arroz com feijão, que é considerado a melhor mistura. Ai, é uma delícia, eu gosto. Eu quero agradecer pela sua presença, tá, Vanusa Duarte, mais uma vez aqui nos ajudando nesta divulgação que está acontecendo, até porque não vire moda, né? Porque senão é um problema que a gente vai ter aí. Todo mundo tem esse cuidado, que não sigam os modismos, nem tudo que aparece em TV, por exemplo, nesses canais, os blogueiros, né? Os coaching, os tais influenciadores, os influencers. Né? Então, tudo isso você tem que ter
um filtro, ter um cuidado maior. E nós, do Verdade. Conselho Regional de Nutrição 11, jurisdição Piauí, Ceará e Maranhão, estamos sempre à disposição para colaborar Obrigada, com esses Vanusa. esclarecimentos para a população. Vanusa, quero agradecer pela sua presença. Deixa seu Instagram para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Vanusa Duarte Galas, @ né? Tá ali, ó, na telinha. A gente só reforça porque tem muita gente que tá só ouvindo, por isso que a gente acaba reforçando. Tá ali. Eu quero agradecer pela sua presença. Foi um prazer, viu, Vanusa? Obrigada.